pivô de tudo, Colônia Guarani. O ponto de partida que, no fundo, foi um grande corredor de imigrantes. Aqui aportaram nada menos do que 21.144 imigrantes de 15 grupos étnicos diferentes. Trabalhar esses dados e fatos, um século depois, trocar informações com amor e anos de pesquisa, é muito interessante. Mas o tempo, além de nós, vai contar mais um capítulo desta magnífica história. As gerações futuras talvez jamais saberiam desta vivência, a não ser na suposição e no imaginário. Mas o algo mais faz parte deste contexto, que é você, que construiu e constrói o nosso Guarani das Missões e valoriza seu grupo étnico na miscigenação das raças. De 1891 a 1958 e de 1959 até os dias de hoje. Este é o seu Cantar das Etnias. Estamos iniciando mais uma entrevista aqui. Temos aqui com o Prado, então, Francisco Renato Wiśniewski do Prado. Nós conhecemos há pouco tempo, nós não tínhamos conhecimento da existência um do outro, né? E de repente nossas vidas se cruzaram aí em função de um blog que eu tenho, acho que foi por aí, eu acredito que tenha sido por aí. E surgiu as informações em relação à ponte aqui de Guarani das Missões. E o Francisco Renato Prado tem uma história muito bonita, né? E vai contar agora no Cantar das Etnias um pouco dessa história da família dele, né? Nós temos de tarde aqui, temos sentado numa mesa na Casa Polonesa, de boa aqui, 16 horas e 35 minutos. Dia 27 de maio, feriado do município de Guarani das Missões, e falando com o Francisco Renato do Prado. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Guaramano, de Guarani das Missões, um nome antigo, né? Bem, eu sou descendente de poloneses, por parte de mãe. Franciszek Wiśniewski veio da Polônia, se estabeleceu inicialmente em Mariana Pimentel, onde muitos problemas políticos e o assassinato de um filho deles lá. Alguém do governo na época desviava os mantimentos que eram destinados aos colonos, então houve uma revolta e eles destruíram o prédio do serviço de proteção lá aos colonos que recém-chegados no Brasil. Aí eles resolveram mudar de colônia e vieram parar em Guarani das Missões. A Colônia Guarani, né? A Colônia Guarani. Sim, bem antes de existir Guarani das Missões. Guarani é mais novo do que eu, né? E aí, eu estava olhando aquele livro dele, Prado, né? Um dos livros que você fez, você conta essa história, né, da família. Eu gostaria que você explicasse como é que aconteceu, como é que é essa história aqui, essa relação com o Guarani. Bem, a minha avó veio da Polônia, ainda menina, em um daqueles navios veleiros, e chegando em Guarani, os pais, o meu bisavô faleceu num acidente de uma explosão na construção de uma estrada aqui, e ela ficou viúva com algumas crianças, depois casou novamente, aonde nasceu a minha mãe em 29. Ela nasceu em 1929, a sua mãe? A minha mãe nasceu em 1929. E como era o nome da sua mãe? Lúcia Wiśniewski. A Lúcia Wiśniewski. Moravam aqui no interior de Guarani das Missões, que é hoje Guarani das Missões, né? Moravam na linha do rio. O lote deles era entre o cemitério dos portugueses e um riacho, que é um afluente do rio Comandaí. Então, linha Botocudo, linha Jacu, nessa região aí. Por aí. Eu não sei exatamente qual é o nome hoje, né? Que os distritos foram mudando também nesse meio tempo, né? Quando a mãe dela esteve muito doente e estava próximo, sabendo que faleceria, pediu para que a dona Júlia Lapp, esposa do Josef Lapp, um alemão, adotasse, e ela fez isso. Eu posso te ajudar um pouquinho? Esse hotel que tinha em Guarani das Missões, ao lado aí, onde é o armazém animal hoje.
né? Tem um pet, é do lado ali tinha um hotel, né? O Hotel da Serra era o nome do hotel, que era da família Lape, da dona Júlia e do José Lape. E aí, mas você conta no livro aí que vocês estavam, chegaram de carroça, e a tua mãe chegou de carroça, como é que foi isso? Bem, esse foi um dos casos, e houve um outro que tinha uma Leopoldina, que veio a ser chamada de Polda ali para frente, que veio a se tornar esposa de um patroleiro, acho que é o Alzac. Então eu vou te ajudar um pouquinho. Então a dona Leopolda era casada com Walczak, né? Walczak, tá? Que tem familiares hoje em Guarani das Missões. Então a dona Júlia criou três meninas. A Polda, essa Vichniewska que é tua mãe, e a tal de Ruja. Exatamente, são as 3 irmãs que não eram irmãs de criação. Serviço daquele casal de estrangeiros. Me diz uma coisa, parece-me que eu li no teu livro, se não me engano, que a tua mãe, quando chegaram de carroça em frente ao hotel, ela se alçou para o lado da Júlia como se pedisse para ficar com a Júlia. É assim? É emocionante isso, né? Isto é uma coisa bem de coração, de pedido de socorro. E a dona Júlia criou como se fosse filha mesmo, legítima. E aí depois a tua mãe então casou, né? Ela casou com Prado, né? Isso. Alguém da família Prado. Esses Prados são do município de Giruá, é isso? Ou como é que se conheceram? Bom, a família Prado é descendente de espanhóis que vieram inicialmente para São Francisco de Assis, onde nasceu em 1860 o meu bisavô, Clementino Prado, que depois veio para São Luís Gonzaga e Giruá, já aí próximo da época da Primeira Guerra Mundial. Aí o filho mais velho dele, do Maurílio Correia do Prado, filho do Clementino, casou com uma filha do casal Lape, a Carolina. E o meu pai, que era o irmão na sequência dele, um nasceu em 16, o outro em 18, casou com a filha de criação. Então eram 2 irmãs casadas com 2 irmãos. E aí em 1950 eles casaram, em 53 eu nasci, e em 54 o meu pai foi assassinado. E a partir daí eu me criei com a minha mãe, sozinho, só nós 2, né? E esses Prado, vamos agora fazer um contexto mais Guarani, né? Mais Guarani. Os Prado seria mais Giruá. O seu Olmiro Vieira. Eu estou então fazendo uma referência a Guarani das Missões. E a esposa dele, né? Eu não lembro o nome dela agora aqui, era Prado. Sim, ela é conhecida como a tia Lita. Era da irmã do meu pai. Irmã do teu pai. Então agora o pessoal aqui que está escutando, o rádio está começando a entender. E Roberval Vieira, então era filho do seu Olmiro. Filho do seu Olmiro com a dona Lita, que são meus primos irmãos. O Roberval, a Clélia, a Maria e o Fábio, que saiu jovem daqui para prestar serviço militar e depois não voltou mais. Hoje ele vive em Rondônia. Tem uma grande extensão de terra lá, inclusive comprou uma parte da floresta para preservação. E é interessante porque vira e mexe, isso caiu da família Persson, né? Sim. Eu encontrei no hospital São Lucas, em Porto Alegre, um senhor, nós 2 estávamos fazendo um recreiozinho no jardim do hospital, fazendo exames médicos, e ele falando com a filha. Pois eu tenho saudade do interior. E eu perguntei, mas qual é o interior? Giruá, Guarani. Aí eu perguntei, como é seu nome? Aí ele falou, Edgar Persson. A partir dali que eu fiz o contato contigo.
Interessante, né? Interessante. A Arlete, né? A filha dele, né? O Edilson já é falecido. O Gilmar está em Porto Alegre, né? O Gilmar Perto está lá. Né? E a minha mãe de criação, né? Era afilhada do Gilmar, não sei, era madrinha de um deles. A do Gilmar Vitor, que era filho da irmã da tia Dila, aqui do Vieira, e casada com o Vitor, o Alvarino Vitor de Gilmar. E a história do José Lape também é muito interessante. O José Lape veio pelo Brasil, como é que surgiu o Lape aqui? Porque a dona Júlia era Griber alemã, né? E o Lape seria, acho que é alemão também, né? Sim, o Lape é uma história bem separada. Ele saiu da Alemanha para trabalhar em Buenos Aires. Ele desembarcou do navio em Buenos Aires, chegou lá para se apresentar na empresa que ele iria contratá-lo e descobriu que a proposta era um fiasco, não tinha nada a ver com o que trataram por cartas, né? E aí ele falou para um outro passageiro do navio: eu vou embora para o Rio de Janeiro. E ele: mas vai como? A pé. A pé. A pé. Vamos a pé. E saiu, e aí ia parando em algumas localidades, e numa parada em Guarani, ele... Eu acho que ele passou por Azara também, né? Na Argentina, aqui, Apóstolos, nessa região aqui. Sim, passou nessa vasta região aí em linha reta. Ele pernoitou em muitos lugares, né? Mas no pernoite de Guarani, ele só levou ficar uns 3 dias descansando aqui. Nunca mais saiu. Os 3 dias virou uma eternidade, uma vida. Virou uma vida. E qual é que era a profissão do José Lape? Ele tinha várias habilidades, mas a profissão mesmo era de fabricante de móveis. Ele fabricou móveis muito estilizados, muito bonitos de época, né? Sim, inclusive os quartéis até hoje tem móveis produzidos por ele. Né? Não tem móveis no palácio, algum lugar que era... Não, acho que esses móveis do palácio eu estou fazendo uma confusão agora. É do Andrzej. É do Renato Pichinski, do pai dele que fabricava quando estava... Pai não, do bisavô, trisavô dele que fazia. E a ponte, da nossa relação de conversa começou pela ponte. Exato. A ponte tem... Eu falo da ponte do Rio Comandaí, aqui em Guarani das Missões. Sim. A ponte do Rio Comandaí, historicamente, ela foi construída bem antes da chegada do Josef Lape. E então ele não participou da construção da ponte, mas sim da cobertura, que, pelo que a gente sabe, teve 2 coberturas, né? Uma inicial, que depois foi destruída numa tempestade, e mais uma vez fizeram aquela cobertura, que os carros em dias de chuva deslizavam muito na tábua molhada, né? Então tinha que manter uma cobertura para que não chovesse em cima das tábuas da ponte. E numa dessas é que ele entrou com a habilidade de marceneiro dele. Essa é a história, então, em si da família. Agora dos livros. Bom, dos livros eu, durante 10 anos, pesquisei para escrever um sobre a família Prado. E nesse tempo eu pesquisei aqui no Rio Grande do Sul, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina e na Espanha. Então foi uma pesquisa bastante ampla, demorou bastante tempo e consegui reunir, fazer um mosaico dessas famílias que vieram povoar o Rio Grande do Sul e principalmente aqui Guarani das Missões, Giruá, essa região toda, que Guarani não existia, era São Luís Gonzaga, Giruá não existia, era Santo Ângelo, eram territórios bem mais amplos, né? Mas essas famílias tiveram uma importância muito grande no desenvolvimento da região. Esse foi o primeiro, então. O primeiro o livro. E depois você... Agora tem mais 2 ou 3 livros, né? Qual é que são esses? Isso, o primeiro, esse que eu me referi agora, é o Del Prado, uma família espanhola da Pampa Gaúcha, né? Que começou lá em São Francisco e hoje está esparramada pela Europa e pelo Brasil inteiro, né? E o segundo livro foi o centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Sul. 2 marinheiros, comandantes de navios da Marinha Portuguesa, resolveram fazer curso de piloto de avião
para fazer a travessia do Atlântico Sul, que não tinha sido singrada ainda através dos ares, né? Então eles pegaram um avião, tudo muito rudimentar naquela época ainda, e fizeram a travessia não do oceano assim na parte mais estreita, mas seguiram a linha que o Pedro Álvares Cabral seguiu para descobrir o Brasil. Então foi uma viagem muito longa, penosa, cheia de dificuldades, problemas meteorológicos. Então, esse foi o segundo, e daí tu tem mais um terceiro, né? Agora o terceiro livro foi sobre o Stanisław Skarżyński, um capitão que se tornou capitão depois de ter passado na infantaria, se tornou capitão da Força Aérea polonesa e ficou seduzido por voos longos. Então ele fez um voo saindo de Varsóvia no inverno, num avião que não tinha cabine, era aberto, e eles com roupas muito pesadas para proteção do frio, desceram toda a Europa até a Grécia. Na Grécia eles se livraram daquelas roupas pesadas, despacharam pelo trem e aí seguiram para o sul, costeando o oriente da África. Aí vieram até uma altura lá, perto do sul, e aí dobraram à direita e foram contornando o lado do Atlântico e voltaram a Varsóvia. Foi um voo cheio de problemas, 1931, máquinas precaríssimas ainda, né? Mas cumpriram a contento toda a missão. 2 anos depois, ele apresentou outro projeto para fazer o voo mais longo em linha reta, sem reabastecimento. Então ele contou uma historinha que só 2 generais sabiam qual era a verdade. A historinha é que ele viria até o Senegal e dali reabasteceria e seguiria em linha reta para o norte, até consumir o combustível da autonomia que ele tinha, né, para bater o recorde. Aí quando ele chegou no inspetor da Aeronáutica Internacional no Senegal, se apresentou: estamos aqui esperando o senhor para fazer o registro do seu voo oficial. E aí ele chamou o inspetor para um canto lá. É o seguinte: eu não vou para o norte da Europa, eu vou para o Brasil. Aí a casa caiu, né? O inspetor falou: não, negativo, com esse avião o senhor não vai atravessar o oceano. O senhor não tem rádio, não tem paraquedas, não tem barco flutuadores. Se eu botar tudo isso dentro do avião, não tem lugar para mim. E fez a travessia. Bateu o recorde e ninguém mais bateu este recorde. Que bom, mas não vamos contar todo o livro, né? Senão depois você não vai vender. Tá? E essa tua afeição por voo, né? Deu para sentir aqui que você gosta de aviação. Qual é a tua relação com a aviação? Vamos perguntar, né? Alguns dias atrás, um garoto de origem de Guarani me procurou e ele tem ascendência também da família Wisniewski. E ele é aviador e bateu lá em casa procurando o comandante Prado. O comandante Prado, o senhor é conhecido como comandante Prado. Comandante Prado. Aí ele se apresentou e falou: eu sou neto da prima da sua mãe. E ele, vamos conversar, né? Aí quando ele começou a falar, eu peguei uma foto que eu tirei em 1974, aqui no interior de Guarani, de uma colônia, e mostrei para ele. Aí ele olhou e ficou encantado: mas nesta propriedade meu pai se criou. Eu digo: pois é, isso aqui, essa foto eu tirei em 74, então eu já estava voando ali. E eu me aposentei. Se aposentou como aviador. Que tipo de avião você... Vamos falar em números de passageiros para dar a dimensão de que tipo de aviação, de piloto, do que tipo de avião. Sim. Eu me aposentei numa grande empresa brasileira. Pode falar o nome da empresa, eu não tenho problema dela. Só se tu não queira falar. Natan. Que não existe mais. Hoje ela fez uma fusão com outra empresa e mudou o nome, né? E os aviões que eu voei na época da minha aposentadoria, o Airbus 320, com 160 e poucos passageiros,
E o, fazia qual é a linha? E o 321 para 220, 230. E as linhas a gente fica sabendo quando recebe a escala, né? É uma coisa assim interessante, né? Que a gente pega o carro aqui para 4 passageiros, agora que carregar essa responsabilidade, esse peso, dá um chucho cada vez que vai voar, tempestade, essas coisas. Como é que tu te sentia? Uma coisa, claro que é uma realização pessoal, como é que tu te sentia? Não, a gente, quando perguntam assim, enfrentou muitos problemas? Não. A gente estuda para evitar os problemas, né? E na aviação isso aí é levado muito em consideração. Então tem sistemas de radar, tanto no solo, que nos dão informações, quanto os radares do avião. Então, enfrentar a tempestade? Não. A gente desvia. Às vezes, o passageiro nem sabe que a gente desvia 1.000 quilômetros fora da rota, né? 800 km por hora? 10 mil pés? Não, 900, não, 40 mil pés agora. 40 mil pés, dá 10 km de altura, mais ou menos, é isso? Dá bem mais, né? Estamos chegando nos 15 mil, 15 quilômetros. É fantástico, né? Eu tive na Suécia, esses voos aí são fantásticos. Mas os voos de 30 anos atrás era 8 mil pés, né? 3 quilômetros e pouco. E aí se enfrentava o raio na cara, né? Não tinha como... Ou desviava pelos lados e a autonomia do avião era pequena. Bom, falamos de tudo e agora para adquirir teu livro? Para adquirir o meu livro pode ser através do WhatsApp, é 519-8111-2148, ou pelo e-mail S de Serra, K de Quilo, Y de Yankee, S de Serra, A de Alfa, F de Fox, E de Eco, @gmail.com. Bem codificado. E também tem no Facebook, né? A página social lá. Também, Francisco Prado. Então, eu acho que vai ser mais fácil pelo Facebook. Manda no mensagem, Francisco Prado, e vai estar falando com o comandante. Obrigado aí pela tua participação, de nós poder ter interagido aqui. Foi um grande prazer ter estado novamente aqui na POFest e novamente em Guarani, que fazia... desde antes da pandemia eu não tinha voltado mais aqui, né? Então é uma grande alegria, o lugar onde eu me criei, e os primeiros bailes que eu dancei foi aqui no salão paroquial e no clube, né? Então dá uma saudade. Só que a gente andando pelas ruas quase não reconheço. O tempo passa, né? Mas tá bom, Prado. Obrigado. Valeu. Muito obrigado, um abraço a todos os guaranienses.